nós vamos ouvir a voz do Ceará, pastor João da Paz. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados, nossa gratidão a Deus pelo privilégio honroso que o Senhor nos dá de, nesta tarde, neste dia abençoado que o Senhor nos concede, poder estar reunidos juntamente com todos vocês para cultuar ao Senhor e buscar do Senhor os bons fundamentos de sua palavra para a nossa edificação. Quero dizer de minha gratidão a Deus. Também quero fazer registro de minha gratidão ao pastor da igreja, também presidente da convenção, agradecendo a ele pelo convite e dizer que estou muito feliz em poder atendê-lo e participar deste encontro de edificação espiritual. E quero, inclusive, já fazer menção ao aniversário do amado pastor, pois não vou poder ficar até sábado, quero justificar, pois este mês de julho é um mês para mim de muitos compromissos que se somam. Eu amanhã estou completando, juntamente com a minha esposa, 43 anos de casamento. Nossa filha primogênita estará aniversariando no sábado. E eu preciso voltar antes que termine o dia 15. Antes que termine a noite do dia 15, eu preciso estar em casa. Agradeço a Deus pela minha esposa, pela minha família. Agradeço a Deus pela igreja do Senhor, onde estou servindo. Agradeço ao Senhor pela nossa convenção, nossa CONADEC, Convenção das Assembleias de Deus no estado do Ceará. E neste mês de julho também, eu completo 55 anos que aceitei a Jesus, e é logo mais no dia 24. Então é um mês carregado de bênçãos, de muitos motivos de gratidão a Deus pelo que o Senhor verdadeiramente tem feito em minha vida. A Bíblia diz: louvem ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Este é um verso que se repete, este versículo se repete pelo menos 4 vezes no Salmo 107, nos dando esse entendimento de que verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim, tenho certeza de cada um dos meus irmãos, de cada uma de minhas irmãs. O Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. Quem sabe que é verdade, diz graças a Deus. Assim, amados, já quero entregar um presentezinho aqui ao meu amado pastor. Já é uma prática nossa que no aniversário dos amigos a gente parabeniza, a gente abraça e também oferece um presentinho que representa o nosso respeito, nossa consideração, nosso reconhecimento pelo amado pastor. Eu quero fazer a entrega e quero ter o direito a uma foto para provar que sou amigo do senhor.
Louvado seja Deus. Amados, nós vamos ler a palavra do Senhor e nós vamos trabalhar a exposição conforme um esboço que nos foi solicitado. Ele é o último de nossa apostila. Está a partir da página 48. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos ler no capítulo 5, também da epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, me perdoem, é o capítulo 4, da segunda epístola de Paulo a Timóteo, versículos de 1 até ao 5. Nós vamos fazer a leitura destes versos e a seguir buscaremos transmitir uma palavra da parte de Deus, seguindo a orientação apostólica de que devemos conservar o modelo da sã doutrina. Por favor, a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo de número 4, os versículos de 1 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amados, nós vamos meditar na palavra, compreendendo que há verdadeiramente uma necessidade muito real e muito intensa de se buscar a verdadeira compreensão da vontade de Deus, pois nós vivemos já os tempos trabalhosos, não temos dúvidas de que o grande dia do Senhor está perto e que os tempos trabalhosos profetizados pelo apóstolo Paulo, pelos demais apóstolos, também pelo Senhor Jesus, são tempos que já chegaram, que já estão se cumprindo e que verdadeiramente nós precisamos estar plenamente firmados na palavra do Senhor, na sua vontade, para que
possamos assim cumprir as finalidades de nossa vocação e verdadeiramente alcançarmos de Deus sua glória, inclusive as recompensas, como Pedro nos diz, e quando se manifestar o sumo pastor, alcançareis a imarcessível coroa de glória. Mas, amados, para melhor entendimento do que desejo transmitir aos amados pastores e às demais pessoas aqui reunidas, me deixem seguir aqui o nosso esboço, considerando uma breve introdução. O verso principal da nossa exposição, que é o tema geral desta escola, que é o versículo 13 do capítulo de número 1 de 2 Timóteo, nos diz: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Paulo havia ensinado a Timóteo as verdadeiras palavras de Deus, a verdadeira orientação para a conduta dos filhos de Deus. E agora ele traz a Timóteo esta recomendação, trazendo também à memória dele o que ele havia transmitido para ele segundo a vontade de Deus. Amados, vemos no texto acima e também nos demais que compõem as epístolas pastorais o intenso cuidado de Paulo em alertar aos pastores, Timóteo, Tito e também a nós, quanto à presença de falsos mestres e falsos irmãos no seio das igrejas locais, como também quanto à chegada de tempos trabalhosos e grave apostasia. Para se contrapor a essa triste realidade, o apóstolo exorta aos pastores, primeiro, que permaneçam firmes na fé e amor em Cristo Jesus, conservando o padrão da doutrina, sendo em tudo exemplo de boas obras, para que ensinem com autoridade moral e espiritual. Amados, agradeço ao Senhor pelo honroso privilégio de servi-lo, servindo a igreja. Agradeço também por estar na presença de Deus, juntamente convosco, buscando no Senhor soluções reais para nós e para o rebanho que o Senhor nos entregou. Amados, estejamos certos de que a palavra de Deus nos dará a orientação certa na busca das soluções que precisamos, conforme veremos a seguir. Sei que Deus já tem falado com os amados através daqueles que já fizeram uso da palavra neste dia. Sei que o Senhor vai continuar fazendo assim, e nós vamos verdadeiramente receber muita edificação mediante as orientações que nos serão transmitidas pela palavra de Deus. O Senhor também há de operar no nosso ser mais disposição para o serviço, para a obediência. O Senhor nos dará mais unção, maior graça para o cumprimento de sua vontade.
pois nós necessitamos. E o Senhor, Ele tem interesse de suprir as necessidades dos pastores e das igrejas, porque nós, somados, somos a noiva do Cordeiro, o corpo místico do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor, ela é verdadeiramente vitoriosa, pois o Senhor que a edificou, Ele mesmo mandou um aviso para quem se interessar: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquele mesmo dia, o reino das trevas, o próprio diabo, ficou sabendo que o Senhor estava criando algo novo para vencer, para triunfar. E ele não teria, o rei das trevas, não teria vitórias sobre este povo, este corpo que o Senhor criou, resgatando com o seu próprio sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Bendito é o nome do Senhor. Nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amados, vamos verificar para bom entendimento que o apóstolo Paulo, ele exorta a Timóteo a ser exemplo dos fiéis. Na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 12, Paulo diz para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, para que ensinemos a verdadeira doutrina, para que conservemos o modelo da sã doutrina. É absolutamente necessário que vivamos esta sã doutrina. Não vamos conseguir transmiti-la verdadeiramente se ela for para nós só discurso, se ela for para nós só argumento para os outros. Não vamos conseguir transmiti-la com a devida autoridade se a nossa conduta não for real, conforme a orientação do Senhor. Por isso o apóstolo diz para Timóteo que ele precisava sim ser exemplo dos fiéis. Glórias ao Senhor. Também escrevendo ao pastor Tito, no capítulo de número 2, versículos 7 e 8, o apóstolo orienta, ou até ordena a Tito: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Em tudo te dá por exemplo. Em tudo seja o padrão. Em tudo seja o modelo. Na doutrina mostra incorrupção. Mostra também gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O pastor Tito, ele precisava ser o exemplo. Timóteo precisava ser o exemplo. Nós precisamos ser exemplos para o rebanho de Deus. Bendito é o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, ele exorta aos presbíteros, aqueles que pastoreavam o rebanho de Deus. E é interessante notar que Pedro se coloca na igualdade juntamente com eles. E aqueles irmãos, eles pastoreavam o rebanho de Deus. E
Pedro inclui na sua orientação que eles não deveriam agir como se tivesse domínio sobre a herança de Deus, mas deveriam servir de exemplo ao rebanho. Posso entender que o apóstolo está nos transmitindo que nós não somos tangedores do rebanho de Deus, nós somos guias. Glórias ao nome do Senhor. Digo outra vez, não somos tangedores do rebanho de Deus, nós somos guias do rebanho. Que o Senhor nos ajude a ser imitado, a ser seguido, sem que o rebanho de Deus corra o risco de errar o caminho, mas que juntos um dia possamos chegar na presença do Todo-Poderoso que nos redimiu com o seu próprio sangue. Glórias ao nome do Senhor. Amados, em quarto lugar, vamos verificar que o apóstolo Pedro, ele faz grave denúncia contra os falsos obreiros. Os falsos obreiros, amados, a gente pode ver, digo outra vez, como disse na introdução, foi grave a preocupação do apóstolo Paulo, foi grave a preocupação de Pedro, de Judas, de João também, considerando a presença de falsos mestres, falsos obreiros, pessoas que haviam se desviado da verdade, como Paulo diz muito bem, pessoas que falsificavam a palavra de Deus. Amados, consideremos, se no primeiro século a presença desta gente se verificou na maioria das igrejas, inclusive Cristo também os denuncia na igreja de Pérgamo, na igreja de Tiatira, na igreja de Sardes. Eles estavam sim presentes em quase todas as igrejas locais. Consideremos, quase 2000 anos depois, teriam eles deixado de existir? Ou será que eles se multiplicaram? Prefiro acreditar que eles se multiplicaram. Então, o nosso cuidado precisa ser mais forte, mais intenso, porque o mal se tornou muito maior e nós temos a grande responsabilidade de conduzir o rebanho de Deus. E eu tenho certeza, o Senhor nos congregou aqui nestes dias para nos dar o entendimento desta necessidade, desta finalidade. E não só, o Senhor quer nos capacitar, não só com o entendimento, também com a graça, com a autoridade, para que possamos cumprir de verdade a nossa missão diante de Deus na condução do rebanho. Glórias ao nome do Senhor. Vejamos então a grave preocupação do apóstolo Pedro. Ele escreve, precisamente na sua segunda epístola, no capítulo de número 2, nós vamos ler os versículos 15, 16, 17, 18 e 19. Mas os senhores sabem, todo o capítulo 2 da segunda epístola de Pedro é dedicada a este tema. Todo o capítulo é dedicado a este assunto. E nós vamos ver como Pedro manifesta grave preocupação nestes versículos que vamos ler. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade,
engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Vou ler também o texto de Judas, é muito semelhante. A seguir faremos algumas colocações. Judas, ele escreve na sua pequena epístola. Vamos ver os versículos do 11 ao 13. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e frutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. De quem Pedro e Judas estão falando? Estão falando de falsos ministros do Evangelho. Estão falando de falsos mestres, de falsos profetas, que estavam presentes no seio das igrejas locais. O apóstolo Pedro, ele não os poupa. Judas também não. Devo lembrar ainda que Pedro, ele conclui o capítulo lembrando que aquelas pessoas são a semelhança dos cães que tornaram deglutir seus próprios vômitos, e ainda as porcas lavadas que voltaram ao despojadouro de lamas. Pessoas que se desviaram da verdade. Não faz muito tempo, apenas algumas décadas, eu conheci um pregador, pastor de uma igreja, que se apresentava como se fosse o campeão das liberdades cristãs. De modo que, para atacar os nossos bons costumes, as doutrinas bíblicas praticadas pelas Assembleias de Deus, para atacar as nossas tradições, ele costumava dizer em suas pregações que o Evangelho não é escravidão, o Evangelho não é mordaça, o Evangelho não é aprisionamento. E tudo isso porque ele sabe que é uma prática dos pastores da Assembleia de Deus orientar as pessoas quanto à conduta. E ele, naquele discurso liberal, e eu sempre ouvia e eu ficava pensando, até que não é mesmo, o Evangelho não é mesmo mordaça, não é mesmo escravidão, não é mesmo aprisionamento. Evangelho é mais. Evangelho é mortificação. Evangelho é morte. Evangelho é cruz. O Evangelho, ele não só aprisiona, o Evangelho, ele é morte.
Porque para se viver o verdadeiro evangelho, a gente precisa morrer. Jesus disse: porque qualquer que quiser achar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, este a achará. Paulo diz: mortificai, fazei morrer a vossa natureza pecaminosa, despojai-vos da natureza do velho homem. Ele vive esta realidade e diz: eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Os senhores sabem, mas deixem-me dizer, a grande dificuldade é a falta de conversão verdadeira. A grande dificuldade é a falta de conversão genuína. Eu tenho uma irmã, ela tem um ano a mais do que eu, ela se afastou da igreja ainda adolescente. Aí um dia desses ela me ligou e disse assim: João, rapaz, eu vou voltar a ser crente. Eu digo: minha irmã, coisa boa. Mas ela prosseguiu e disse assim: eu vou procurar uma igreja dessas mais fácil. Aí eu não fiquei muito animado. Porque, amados, a falta de conversão genuína, a falta de conversão verdadeira, é que traz o surgimento da falsificação da palavra de Deus. No texto que lemos, Paulo está falando que virá um tempo em que eles já não suportarão a sã doutrina, terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si mestres, doutores, conforme suas próprias concupiscências. O que são mestres, o que são doutores, conforme as próprias concupiscências dos crentes que não são verdadeiramente convertidos? São pessoas que vão atenuar a veracidade da palavra de Deus, a exigência real da palavra. Vão mitigar, vão suavizar para atender o desejo de quem quer conciliar o título de filho de Deus com a vida pecaminosa. E Pedro diz: eles prometem liberdade, enquanto eles mesmos são escravos de suas concupiscências. A verdadeira conversão, ela nos dá a disposição voluntária de obediência sem questionamento. Já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam mais para si, mas vivam para Ele que por eles morreu e ressuscitou. Assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Outro dia eu estava na igreja do Senhor no Pecém, onde tem um porto, tem uma igreja abençoada ali, e eu tive a felicidade de ministrar uma palavra da parte de Deus, e eu dei um exemplo numa certa altura, de uma coisa comum. Eu disse: amados, fazer um crente não convertido trilhar o caminho da obediência é como querer colocar um bode dentro d'água.
ele vai resistir, porque não é da natureza do bode entrar na água para tomar banho. E eu fiz essa colocação quando terminamos o culto, na hora do jantar. Aí um presbítero ali bem antigo me disse: pastor João, aquele exemplo que o senhor deu, o senhor está certo. Eu digo: como, meu irmão? Aí ele foi me explicar. É que eu morava aqui noutra região, chegou um tempo de muita chuva, houve uma grande enchente, e eu criava uns bodes, umas cabras, e eu precisei transportar aqueles animais dentro de uma canoa para o outro lado do rio. Meu pastor, foi tão difícil. Eu tive que providenciar um saco para colocar na cabeça de cada animal, para poder colocar o animal dentro da canoa e mantê-lo assim com o saco na cabeça e tirar o saco só do outro lado, porque se os animais vissem a água, iam se apavorar. Nós não temos sacos para colocar na cabeça de ninguém, mas temos a autoridade de Deus para transmitir as palavras do Senhor. Jesus disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Se alguém não me ama, não guarda a minha palavra. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Então eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então, qual é o grande problema, digo outra vez, das pessoas rejeitarem a sã doutrina? É falta de conversão. É a dubiedade, é o coração dividido. Como estava o povo de Israel nos dias de Acabe, não queria jamais deixar de ser reconhecido como o povo do Deus de Abraão, mas não queriam deixar o culto licencioso de Baal, porque apreciavam a sensualidade, apreciavam as imoralidades daquele culto pervertido. Glória. E como disse Judas, existem aqueles que convertem a graça de Deus em dissolução. Paulo também identificou este problema entre os irmãos romanos. E aí ele indaga: o que diremos, pois? Vamos continuar pecando para que a graça se torne mais abundante? De maneira nenhuma. Se Cristo já nos libertou do pecado, como poderemos ainda andar nele? Glória. Aí o apóstolo prossegue para dizer que nós morremos para o pecado, para que o nosso corpo esteja a serviço da justiça e não da iniquidade. Gente, eu acho profundamente glorioso o texto de Paulo a Tito, capítulo 2, versos do 11 em diante. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século de maneira justa, sóbria e piedosamente. Por que viver assim? Porque a graça de Deus já nos salvou. E para que viver assim? Versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Ele? É aquele que se deu a si mesmo por nós. Para quê? Para nos remir de toda a iniquidade. O que mais? Para nos purificar como um povo somente dele, especial, zeloso e de boas obras. Ensina estas coisas, exorta com toda a autoridade, ninguém te despreze. Louvado seja Deus.
Consideremos, amados, as preocupações de Paulo, de Judas, de Pedro, de João, em um tempo ainda tão distante de nós. Como podemos ficar indiferentes? Como podemos negligenciar? A palavra do Senhor vem a nós para nos despertar, para nos fazer mais intrépidos, corajosos. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele continua exortando a Timóteo. Vamos ainda considerar um detalhe. Já já vamos caminhar para a conclusão. Mas, amados, a preocupação de Paulo era tão real. Seus motivos estavam tão associados à vontade de Deus, que se não fosse assim, ele não estaria tomando esses cuidados. Gente, quando Paulo escreveu para Timóteo, nesta segunda epístola, ele estava na prisão mamertina em Roma, já condenado à morte. Ele está preso numa prisão considerada sepulcros de vivos. Sentenciado à morte. E eu penso que ele se serviu da oportunidade de escrever para Timóteo, buscando de Deus o melhor que pudesse dizer, a recomendação mais necessária, a orientação que fosse verdadeiramente de valor maior. Ele não era uma pessoa que estava escrevendo porque não tivesse outra coisa para fazer. Ele está inspirado por Deus. Ele já sabe que vai ser entregue ao martírio. E ele busca de Deus as melhores palavras, as melhores orientações. Pensemos um minuto como Timóteo recebeu esta carta. E como ele fez uma leitura com muita atenção. Talvez pensando assim, é o meu amigo Paulo que está preso e já vai morrer. São as suas últimas palavras para mim. Quanta reverência, quanto silêncio. Quanta atenção, quantas lágrimas. Timóteo estava lendo, considerando as palavras de Paulo, palavras de Deus. Que seja assim no meu ser, no ser de cada um dos amados. São palavras solenes do Deus Altíssimo através de seu servo para nós. Conserva o modelo da sã doutrina. Está chegando aí tempos trabalhosos, que as pessoas vão ter comichão nos ouvidos, não vão suportar a sã doutrina, e vão buscar para si mestres que ensinem o que eles querem ouvir. Glória.
Outro momento muito importante, Paulo fala aos obreiros da cidade de Éfeso. Paulo está indo para Jerusalém, está se despedindo da Ásia Menor. Marca um encontro com os obreiros na cidade de Mileto, na certeza de que não voltaria jamais para a Ásia Menor, nunca mais o seu rosto seria visto por aqueles irmãos. Desta vez também penso que ele busca de Deus o melhor que pode dizer. E entre outras palavras solenes, ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Ele dá o exemplo de abnegação e de resignação, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Este é o versículo 24 do capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos. Quando chega no 28, as palavras são de orientação direta àqueles que pastoreiam o rebanho de Deus. Ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja do Senhor, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. O Senhor nos constituiu. Digo outra vez, o Senhor nos constituiu. Considerem a grandeza do privilégio. No mundo de incontáveis seres inteligentes, se somarmos os bilhões de seres humanos com os incontáveis seres angelicais, os inteligentes deste universo são incontáveis. Mas do meio desta imensidão, o Senhor escolheu a mim, me elegeu. O Senhor escolheu a você e lhe elegeu. O Senhor nos constituiu. Não tem privilégio maior em termos de serviço que se possa executar nesta terra. Este é o serviço mais elevado, sublime. O Senhor nos constituiu. Glórias ao Senhor. Quero que pensem comigo e considerem o feito do Senhor. Quem tem esta convicção, por favor, levanta-se as mãos aos céus comigo. Se isso não lhe incomodar, diga comigo: o Senhor, o Senhor, o Senhor me constituiu. Glória. É um privilégio grandioso. Mas, amados, paralelamente a este privilégio inefável, existe uma missão a ser cumprida. O Senhor nos constituiu. Quanta grandeza! Mas a seguir o apóstolo diz: para apacentardes o rebanho. Qual rebanho? Que rebanho é este? A igreja que o Senhor resgatou com o seu próprio sangue. A menina dos olhos de Deus. Amados, estou encerrando, mas deixa eu lhe acrescentar ainda uma palavra que está aqui ardendo no meu coração. Não precisa me responder, respondam para o Senhor.
Mas os meus amados podem admitir que precisam melhorar. Não precisam me dizer nada. Digam para o Senhor: eu tenho certeza, o Senhor vos fala. Os amados admitem que precisam melhorar. Deixe-me acrescentar: o Senhor que nos trouxe aqui, Ele tem poder para nos fazer melhorar. Mas eu, depois de 55 anos de fé, 37 anos pastoreando, eu ainda posso melhorar? Preciso, e o Senhor me fará melhorar. Deixem dar um exemplo para concluir. Falando de um homem muito maior do que nós, o grande profeta messiânico, um dia ficou estampado no entendimento dele, nos seus olhos e em todo o ser daquele profeta, que ele precisava melhorar, e era muito. Ele dá o seu testemunho. Ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo, e eu vi serafins, e cada um tinha 6 asas. Com 2 asas eles voavam, com 2 asas eles cobriam os pés, e eles cobriam também o rosto com mais 2 asas, e eles diziam uns para os outros: Santo, 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 Santo. Pastor, o senhor errou, foi 3 vezes, é você que pensa. Ele registrou só 3 vezes porque ele desmaiou. E os serafins continuaram: Santo, Santo, Santo. E se o Senhor descortinasse o céu agora para você, você ia contemplar os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo. Naquele dia o profeta foi confrontado pela santidade de Deus. A glorificação angelical coloca em realce a santidade. Eles poderiam estar exaltando a soberania, eles poderiam estar exaltando a justiça, eles poderiam estar exaltando o amor, mas não, eles estão exaltando a santidade de Deus. E aí o profeta cai ao chão, fica meio morto, e ele percebe que há uma voz estrondosa que fala, tão potente que fazia tremer os alicerces da casa. Mas ele não podia entender o que as palavras transmitiam, porque ele estava meio morto. Ele não resistiu ser confrontado pela santidade de Deus. Ele pensava que estava no ponto bem bonzinho, ele pensava que estava no ponto ideal. Mas quando confrontado com a santidade de Deus, ele viu que tinha muita sujidade. Amados,
Este espaço vazio aqui, a gente pode olhar, está tudo limpo. Mas acende aí uma lâmpada de uma voltagem maior, que você vai ver que existe aí incontáveis partículas voadoras. Não estamos vendo porque a luz é pouca, mas existe aqui neste espaço vazio milhões de partículas voadoras. Quando a luz, quando o foco da santidade de Deus focou em cima do profeta, o impacto foi tão grande que ele estava caído ao chão, ouvindo uma voz que não podia entender. Não era mais a voz dos serafins, era a voz daquele que clamava. Não é daqueles que clamavam, é daquele que clamava. Aí ele vai recobrando ânimo e vai dizendo: estou perdido, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor, os meus olhos viram o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer. Vai morrer não, profeta. Deus te confrontou para te libertar. Deus te confrontou para tratar de ti. Deus te confrontou para transformar a tua vida. Quando ele faz a confissão da sua miséria, aí ele vê quando um daqueles serafins sai da rota da glorificação, pega uma tenaz, uma espécie de um alicate bem grandão, e ele vai lá no altar de brasas vivas, pega uma brasa grande, voa na direção dele. Aí é que ele ficou apavorado, amados. Além de tudo, agora vem um serafim com uma brasa enorme, e ele fica naquele desespero. Mas o serafim se aproxima, esfrega aquilo nos lábios dele, de um lado para o outro, e diz assim: isso te tocou, perdoado foi o teu pecado, retirada foi a tua iniquidade. Aí ele entende a voz do que clamava. Ele entende que a voz tinha uma mensagem, não era apenas grito, eram palavras articuladas, era uma voz que trazia uma mensagem. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então ele se coloca de pé e responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Depois ele dá testemunho: o Senhor me deu uma língua erudita para dizer uma boa palavra ao necessitado. Estão vendo que a gente precisa melhorar? Estão vendo que a gente precisa melhorar? Estão vendo que é possível melhorar? Estão vendo que Deus faz o milagre? E se o Senhor acender a luz de sua santidade aqui em cima de nós nesta tarde, fecha os teus olhos e adora.
Fecha os teus olhos e adora. O Senhor que é santo está no meio de nós. O Senhor que é santo está no meio de nós. O Senhor que é santo está no meio de nós. Permanece com os teus olhos fechados uns instantes. Contempla a majestade de Deus. Veja pelo menos um vislumbre de sua santidade. Ei, andei manahaitas. Kinderrandei vala manahaias. Glória. Glória! Glória! Vou já dizer amém. Mas meu pastor me permita fazer uma oração. Amados, fiquemos de pé. Recebe a palavra de Deus, levanta as mãos aos céus. Não baixa agora, não, sustenta levantado um pouco. Pai, eu te agradeço. Pelo teu povo reunido. Te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço pela tua presença. Te agradeço, Senhor, pelo gozo que o Senhor tem feito jorrar no coração das pessoas que te amam. Senhor, eu sei que o Senhor falou conosco nesta tarde. Eu ouvi a tua voz. Eu senti o impacto da tua palavra. Os meus irmãos também sentiram. As minhas irmãs também sentiram. Por isso tem lágrimas nos olhos. Tem gozo brotando nos corações. Tem línguas estranhas. Tem tremor no nosso corpo. Senhor, estamos com as nossas mãos erguidas para Ti. Senhor, nós precisamos melhorar. E Tu podes fazer esse melhoramento. Senhor, toca nestas mãos que se levantam para Ti. Toca nestas mãos. Senhor, toca nestes olhos que se fecham e te reverenciam. Senhor, toca nestes lábios que clamam por Ti nesta tarde. Toca nestes lábios.
Senhor, abrasa estes corações, aumenta neles a tua chama, faz um incêndio dentro de nós. Senhor, nos dá sabedoria divina, palavras de autoridade, nos dá uma língua erudita para transmitir a boa doutrina. Senhor, nos dá vida santa de piedade, para que possamos bradar a tua palavra com autoridade moral e autoridade espiritual, sem que a nossa consciência nos acuse. Senhor, trabalha no nosso ser. Nós precisamos voltar desta escola mais fortes, mais edificados, mais santos, mais comprometidos contigo. Oh, querido Pai, atende o nosso clamor. Nós te agradecemos, nós te pedimos, em nome de Jesus. E quem recebe esta palavra, abraça a pessoa pertinho de você. E eu estou dizendo amém. E quero a permissão para abraçar aqui o meu presidente, meu pastor.